E aí, pessoal? Tudo beleza aí com vocês também? Tudo certo? Vocês estão conseguindo me ouvir? Como é que estão as coisas? Tudo em ordem? Passaram bem o final de semana? Deu tudo certo com relação àquele monte de dica das masterclasses da semana passada e tudo mais? Vamos bater um papo um pouco mais aprofundado, um pouco mais elevado do que aquilo que a gente conversou semana passada? Vamos entender como é que a gente pode literalmente fazer para ter de fato uma bicicleta que se comporte como uma bicicleta 0 km. Tô aqui para dividir essas coisas junto com vocês, beleza? A gente vai conversar bastante a respeito disso, vamos tirar bastante dúvida a respeito disso, e eu quero compartilhar exatamente aquilo que eu fiz, que deu certo, e também algumas coisas que não deram certo, que eu quero que vocês de fato façam diferente do que aquilo do que eu fiz, justamente para vocês garantirem resultados bacanas aí. Fala, Isaac, tudo beleza, meu? Boa noite para você. Tudo certo? Tudo em ordem? Tá animado para a segundona aí? Como é que foi o final de semana? Pessoalzinho chegando. Fala, turma, tudo beleza? Vamos bater um papo diferente. Quero te mostrar pilares para ter uma bicicleta 0 km 100% do tempo, né? É contraditório, é bom demais para ser verdade. A gente vai bater um papo a respeito disso. Eu vou te mostrar ao longo disso daqui um guia, tá? Eu quero te mostrar de fato quais são as etapas que você precisa seguir para garantir isso, para ter isso de fato, beleza? E fazer isso de uma forma mais bacana para você também pedalar num nível diferente. Por que eu vou ser egoísta se eu posso dividir isso com vocês, tá bom? Fala, Carlos, tudo beleza, meu? Tudo em ordem? Senti falta de você e do Isaac na live da sexta, hein? Vocês chegaram a assistir? Sexta-feira foi legal, foi diferente, meio tecnicão assim, mas foi bem diferente, beleza? Dá um salve no pessoal do Insta e a gente já começa aqui, ó, mais um minutinho a gente já dá início. Fechou? Show de bola. Show de bola, show de bola, show de bola. Vamos lá? Vamos dar início então? Bom, boa noite para vocês. Espero que estejam todos muito bem aí. Hoje eu quero te mostrar um outro patamar de pedal que você pode aí alcançar. Da mesma forma que eu consegui durante esse tempo todo, e eu vou te mostrar isso, também vou te apresentar e te mostrar exatamente o tintim por tintim para você também alcançar esse patamar, esse novo degrau de performance no ciclismo, beleza? Talvez você tenha vindo para essa aulona aqui nessa segunda-feira por conta das masterclasses da semana passada, onde eu te dei um monte de solução para melhorar, para aproveitar melhor o seu sistema de freio, por exemplo, para os ajustes de transmissão terem qualidade e também sobre a melhor forma que eu acho que você pode usar para controlar desgaste de corrente e reduzir seus custos aí, beleza? Essas são dicas, são coisas principais aí bacanas, mas hoje eu tô aqui para falar com você de um outro nível de qualidade para pedalar. Hoje eu tô aqui para te mostrar como é que faz para ter uma bike que se comporte como uma bike 0 km 100% do tempo. E eu vou repetir, tá? Hoje eu tô aqui para te mostrar como faz para ter uma bike que se comporte como uma bike 0 km 100% do tempo. Seja ela uma speed, seja ela uma mountain bike, seja ela uma bike de passeio apenas, tá bom? Não importa qual tipo de bike que você tem aí, existe uma forma de você pedalar como se fosse uma bicicleta 100% do tempo, beleza? JTSCCP, boa noite, tudo beleza aí, cara? Tudo certo? Daniel Alves Batista, boa noite, tudo beleza, cara? Show de bola. E, cara, talvez essa questão de ter uma bicicleta que se comporte como uma bike 0 km 100% do tempo, talvez isso soe bom demais para você e talvez isso não soe, né? Mas olha, imagine que bacana seria poder pedalar uma bike sem defeitos, com a performance super elevada, independente da marca, do modelo e da configuração que você tem na tua bike. Eu tenho certeza que hoje ela não entrega o 100% de performance que ela deveria, que ela foi projetada para entregar. E eu quero te mostrar como recuperar esses pontos perdidos aí, tá? Para te mostrar isso, e para mostrar que isso é uma realidade e não simplesmente algo bom demais para ser verdade, eu quero te falar que eu tive 6 bikes até hoje. Ó, a minha primeira mountain bike foi uma First com 27 velocidades.
Depois eu tive uma First com quadro Atmos, com grupo 210, um mega freio, rodas básicas, mais pneus tubeless, tá? Depois eu tive também ali uma Reach, uma road bike mais antiguinha, super bonitinha, tá? Depois eu tive uma Groove Overdrive, uma road bike também overdrive. Depois eu tive uma Groove Riff 50 com configuração 210 lá, suspensão RockShox. Essa é a bike que eu sempre falo que tinha um freio Shimano Z monstro lá. E hoje eu também tenho uma First que é muito parecida com a minha primeira bicicleta aqui, né? E com a mesma configuração praticamente, só que talvez um pouquinho mais antiga. 27 velocidades, uma suspensão básica, uma bike para o dia a dia bacana ali, para encarar um mountain bike de entrada, beleza? Eu não tenho todas as fotos dela aqui, mas eu vou fazer um post delas no Instagram assim que a gente terminar aqui, porque eu tenho essas fotos salvas. Aí vocês já veem quais são, tá? Tem várias cores e tudo mais, e dá pra ver que o vermelho vem me perseguindo. Ou vermelho, ou preto e cinza, beleza? Bom, todas essas bicicletas aí foram minhas, né? Essas que vocês vão ver depois ali. E a primeira mountain bike foi essa First, né? E é a que deu origem a todo essa questão da gente poder trocar ideia, da gente bater um papo hoje. Tudo isso originou nessa First de 27 velocidades, tá? O que eu quero te falar aqui é que independente da marca e do modelo e da configuração, com qualquer uma dessas bikes que eu tivesse, você não ia me ver, pedalando bike fazendo barulho, tá? Você não ia me encontrar fazendo um pedal com a bike fazendo barulho. 2, me encontrar no meio do pedal com a bicicleta quebrada de alguma forma, com algum tipo de defeito, alguma quebra, tá? E o terceiro, você não ia pedalar comigo e você ia me ver reclamando de uma troca de marcha mal feita, ou alguma troca de marcha que não tinha entrado e tudo mais, ou de uma folga, não sei em qual lugar, em qual eixo, tá? Isso porque todas essas bikes eu usei o método que eu batizei de Game Changer, que é virador de jogo, né? Se a gente for fazer uma tradução, é tipo como se fosse o pulo do gato. Qual foi o pulo do gato, né? O método que eu batizei de Game Changer aí. E aí, que foi de fato capaz de mudar completamente a minha forma de pedalar e capaz de mudar também a confiabilidade que eu tinha nas bikes lá. Mas, né, a gente fala desse universo super bonitinho e tudo mais, nem sempre foi assim e isso não aconteceu de um dia para o outro não, tá? E aí, ó, só pra gente botar alguns pingos nos is. Pra quem ainda não me conhece, eu sou o João Vitor. Você pode me chamar de João, que é mais fácil, né? Eu nasci em São Paulo, lá em 1991. Eu tenho 30 anos e hoje eu não moro mais em Sampa, tá? Eu vim pro interior para fazer faculdade e para ficar mais próximo também do mountain bike, tá? Aqui o movimento do ciclismo é muito bacana, tem umas regiões muito massas, bastante equipe e tudo mais. Bom, eu moro aqui no interior, em Pinda, e meus pais continuam lá em São Paulo. E meu irmão mais novo mora lá junto com eles também. A gente é uma família super normal como qualquer outra, tá? Enfim, somos todos meio malucos, né? Minha mãe faz cerâmica, meu pai mexe com marketing, meu irmão mexe com impressão 3D. E cada um se apoia um no outro para poder ir aprendendo e crescendo de fato com a vida, né? Eles são minha base mesmo que de longe. E o lance, para mim, para agora, é que eu acho que eu sou um pouco como você. Quando eu comecei lá em 2016 a pedalar, eu queria ter uma bike sempre redondinha, funcionando bem, sem quebras e que essa bike também fosse constante, né? Sempre bacana. E por que que eu falo isso, né? Porque bike tirada da loja agora é fácil ela tá boa e confiável. O problema são as poucas semanas depois que você chega em casa com a bike, né? Começam a aparecer aquele monte de barulho, aqueles estalos, as folgas, as dificuldades nas trocas de marcha. E aí, aquela constância de pegar a bike para pedalar de maneira confiável vai se perdendo com o tempo. E é normal. E acontece nisso também com os carros, com as motos e tudo mais, tanto que as pessoas vão trocando, né, esses componentes. Porém, nas bikes é muito mais evidente. E o período aqui entre um problema e outro acaba sendo mais curtinho também. Resumindo para vocês, ó, veja como não parece com a tua história. No fim das contas, eu queria ter uma bike bem cuidada, que se comportasse sempre como uma bike 0 km, tá bom? E não é de vez em quando confiável, não é de vez em quando parecer uma bike zero, é sempre confiável. Não é de vez em quando bem ajustada, é sempre bem ajustada, tá? Só que na prática, a experiência que eu tive foi muito diferente daquilo que eu queria, né? Um dos primeiros problemas que eu tive na época lá foi a falta de informação. E eu acho que muitas vezes você também se depara com isso, tá? Pela quantidade de dúvida que eu recebo de vocês, eu acho que você também se depara com isso. Qual que é a melhor corrente para colocar na minha bike?
tem diferença entre essa e essa? Porque o valor eu sei que varia muito, né? Por que o valor é tão diferente assim? Vale a pena fazer um upgrade específico na bike ou é melhor trocar a bike completa? Na hora de escolher, por exemplo, cubo de roda, os de rolamento sempre vão ser melhores? Ou não tem problema em usar cubo de esfera? É melhor a manutenção preventiva, mas o que é de fato a preventiva? Quais são os serviços que acontecem nessa manutenção preventiva? E no meio dessa onda de dúvidas, desse montão de dúvidas, eu acabei montando a minha primeira bike, que é aquela First que eu falei para você com 27 velocidades. E eu comecei a pedalar. E de tabela, eu acabei conhecendo as lojas e os mecânicos da minha cidade. Não teve como fugir, né? E foi de mecânica em mecânica que eu comecei a descobrir a revisão da esperança. Cara, eu gosto muito de falar disso. E pode ser que você esteja praticando ela agora aí, sem saber, né? Você está praticando e você nem sabe. E como é que é isso? Como é que é essa tal revisão da esperança? É assim, ó. Você primeiro pega a tua bike com defeito, coloca ela no rack do teu carro, no porta-malas do teu carro, alguma coisa nesse sentido. E aí você vai até o mecânico. Você tira a bike do carro, explica para ele que tem problema na bike, que você está insatisfeito com o desempenho que ela está te oferecendo. Aí ele vai e às vezes dá uma olhadinha meio que por cima, às vezes ele dá uma olhadinha um pouco mais a fundo, desmonta alguma coisa só para dar uma verificada, às vezes anota alguma coisa, dá uma olhada em tudo que vai fazer sentido e te oferece um, dois, três, quantos serviços for. Aí normalmente o que você faz? Você fica um pouco com o pé atrás com relação a isso, mas não tem muito para onde fugir, né? Quem detém o conhecimento é ele ali. Então você acaba aceitando. Aí você volta pro teu carro, volta para casa e acaba a saga da ida. Ainda tem que buscar a volta, tá? Ainda tem a volta nisso tudo. Quando você chega em casa, você senta no teu sofá lá, e aí é normalmente a hora que bate aquela bad trip em você. Meu Deus, eu espero que a bike fique boa. Eu espero realmente que finalmente a bicicleta fique boa. Pronto. Você acabou de praticar a revisão da esperança. Você investiu a tua grana e agora você vai simplesmente rezar para que a bike fique bacana na hora que ela voltar. Afinal, tudo que você pode fazer é aguardar. Eu já estava cansado de investir dinheiro e os meus barulhos não sumirem, tá? Isso era uma coisa muito, muito, muito chata. Eu não aguentava mais fazer exatamente a mesma coisa. Colocar dinheiro e os meus barulhos não sumirem. Eu estava cansado também de gastar grana e as marchas não trocarem da maneira que eu achava que elas deveriam trocar. E foi aí que eu decidi fazer manutenção em casa, beleza? Foi o começo de tudo isso. Hoje já faz muito tempo, mas aí foi o começo. E como a maioria aqui, eu comecei a assistir um monte de vídeo na internet, como vocês assistem os meus e assistem outros também. E aí, para começar a entender um pouquinho a respeito desse assunto, né? Mas chegou uma hora que eu falei, não, eu preciso partir para algum tipo de curso para eu me preparar um pouco melhor, né? E aí eu comecei a fazer os cursos de manutenção também. E na boa, os cursos são legais, mas eu achava que tinha um problema. Como que era isso, né? No curso eles pegam uma bicicleta que tá boa, funcionando bonitinho, com um componente bacana, eles desmontam aquilo e te mostram como que você faz para revisar essa bicicleta ou aquele item, tá? E cara, muitas das vezes a tua realidade não vai ser essa, né? E eu acho que na maioria delas, na real, a bike que você tá querendo mexer, ela tá com algum tipo de defeito. A peça é usada, tá suja. Então, como é que faz para identificar defeito, entender causa, limpar e aí sim sanar e revisar esse defeito, né? Nos cursos não tinha isso. Então, eles pautavam tudo muito em manutenções preventivas. E a preventiva é bacana, mas às vezes você tem um defeito. Não dá para você ser preventivo, sendo que você precisa ser corretivo nesse momento, tá? E não tendo mais para onde fugir com relação a isso, foi que eu tomei a decisão de virar o jogo. Inclusive foi por esse momento aí que eu decidi batizar o método de Game Changer, tá? Foi por conta dessa virada de chave na minha cabeça. Eu fiz uma lista do que eu devia fazer, né? Então eu precisava estudar os manuais dos fabricantes, que essa é uma coisa muito importante, porque tem muita informação ali que a gente deixa passar batido, tá? Mas é chato, eu sei que é. Eu precisava também estudar as apostilas dos cursos e procurar, na prática, com a mão na massa, resolver os problemas da minha bike. Se eu conseguisse resolver os problemas da minha bike, eu poderia ter um mínimo de sucesso ali. E aí, no final das contas, eu decidi ir anotando tudo isso para que no final das contas, lá no futuro, eu pudesse olhar essas anotações, eu pudesse consultar e entender para resolver um outro problema como que eu deveria fazer, tá?
O lance é o seguinte, o que eu quero dizer é que eu não criei o game changer do nada, não veio uma iluminação em mim e eu fui lá e criei absolutamente tudo que tem lá dentro, tá? Eu peguei as informações dos fabricantes de peças e dos componentes. Aí eu fui lá e juntei com o conteúdo dos cursos que eu tinha feito. E eu não estou falando para você que os cursos são ruins, não são. Só que eles são uma parte, uma ponta do iceberg aqui. Tem um monte de outras coisas lá embaixo, tá? E aí eu somei tudo isso com aprendizado em resolver problema na prática e coloquei tudo isso em ordem para que eu pudesse voltar e reaplicar isso quantas vezes foi necessário. Foi nessa época, inclusive, que eu comecei a fazer manutenção para os amigos próximos, tá? Para entender, de fato, a causa dos problemas e como resolver esses problemas, tá? Ao invés de fazer só com a minha, eu fazia em outras pessoas também. No fim das contas, eu coloquei todo esse conhecimento em ordem. Eu ordenei tudo e eu comecei a fazer fluxogramas, tá? Eu vou fazer um post também depois com um fluxograma. Tem um que eu usei até numa das lives, que é com relação a processo, tá? Fluxograma basicamente tem uma etapa aqui, depois você tem uma outra, e basicamente você só pode ir para a próxima se a etapa anterior tiver cumprida, tudo bem? E, cara, tem um que é um quadrinho que acabou virando até exposição na época da loja lá atrás, tá? E isso ficava lá mostrando para as pessoas como que era de fato bacana aquele processo todo, né? Aquele fluxograma. E não dá para ir para a próxima etapa sem garantir que a anterior tá ok. Essa é a base do fluxograma. E foi assim, eu fui lapidando os processos cada vez que eu precisava reparar ou revisar algo, é, que eu entendi que isso tudo daria um baita de um resultado, tá? O resultado também não apareceu do nada. Eu entendi que eu conseguia ter uma bike que sempre se comportava como 0 km, 100% do tempo, toda vez que eu aplicava esses fluxogramas numa certa repetibilidade ali, né? Com um intervalo de tempo bacana. E pra te falar a verdade, velho, na moral, eu aplico isso todo santo dia quando eu vou trabalhar lá na oficina. Nada disso mudou. A gente só veio aperfeiçoando. Agora, tem um fato que eu não gosto muito, que é o fato de eu não conseguir oferecer esse serviço, esse atendimento para todo mundo que gostaria de ser atendido por mim. Às vezes eu não tenho agenda, eu estou num lugar específico, então a gente está em cidade, em estado diferente. Tem gente que assiste a gente aqui de Portugal. Pô, como é que eu vou atender alguém de Portugal? Não faz sentido, né? E aqui a parte legal da parte chata. Como eu não posso fazer as manutenções em si, eu não posso fazer as manutenções de todo mundo que eu gostaria de atender, eu ensino para as pessoas como fazer exatamente o que eu faço em qualquer lugar do mundo que elas estejam, tá? Eu quero abrir para você o que mudou para mim e virou completamente a chave para um mundo de qualidade da bike que eu pedalava naquela época, tá? Eu não precisei trocar peça nenhuma, eu não precisei comprar upgrade nenhum, nem nada do tipo. Eu quero te mostrar um mapa direitinho, com as etapas corretas, certinhas, uma após a outra, para você também ter esse resultado que eu tenho faz quase 6 anos, 5 anos e pouco aí, quase 6, tá? Tô muito rápido? Tá tudo bem? Como é que tá aí? Dá um salve para mim. Todo mundo assistindo, bacana, show, vamos continuar, vamos dar sequência aí então. Bom, para começo de conversa, eu quero te mostrar a forma errada de ter uma bike que se comporte como uma bike 0 km, tá? Qual é a forma errada de você fazer isso? E eu sei que muita gente tenta dessa forma, e eu também tentei, mas na prática você vai acabar frustrado e você vai acabar desistindo da ideia. Você vai acabar achando que é normal a bike não ser confiável e que para manter tudo em ordem você precisa gastar um caminhão de dinheiro. Não é assim, mas as pessoas preferem que vocês achem que seja assim, tá? Existem basicamente duas formas de tentar ter uma bike confiável com uma bike 0 km, mas são duas formas erradas que eu gostaria que você parasse de insistir nelas a partir de agora. Uma delas eu já meio que pincelei aqui, que é a revisão da esperança. E o porquê que não funciona? Porque você coloca na mão de um terceiro, você terceiriza a expectativa que tem para o resultado da manutenção para uma outra pessoa. João, mas você é mecânico também, por que você está falando isso? Ó, eu vou te explicar e eu tenho um porquê, porque eu também entendi tudo isso. Por que que eu não gosto disso e por que que isso acontece? Porque os meios tradicionais de conseguir ter um salário como mecânico de bicicleta, a forma normal, ela ensina a trabalhar com quantidade e não com qualidade. E é importante para as lojas que você volte com frequência lá.
Aí dessa forma você vai sempre gastar um pouquinho de dinheiro aqui, um pouquinho ali, né? Não é culpa do mecânico e ele nem faz isso por mal, de verdade. É só um modelo de negócio, a forma com que o negócio foi montado, que não prioriza a satisfação do cliente, minha, sua, na época que eu era cliente e não um prestador de serviços, né? E a redução do custo de cada um. É um modelo que funciona com quantidade, com bastante giro. Agora, dá para trabalhar com qualidade também, mas dessa forma você vai precisar de novos clientes para manter a grana girando. E para isso você precisa de um serviço que seja de fato diferenciado, para chamar a atenção desses futuros novos clientes. Você entendeu o raciocínio mais ou menos? Agora, dá trabalho ir atrás de cliente, não dá? Então, normalmente o pessoal prefere trabalhar no modelo padrão de quantidade e aí as suas idas às lojas ficam frequentes, já que sempre precisa de um reparinho aqui ou uma troca específica ali. Esse modelo aqui de revisão de esperança e de terceirização de mão de obra definitivamente não vai funcionar para quem quer ter uma bike confiável como uma bike 0 km 100% do tempo. A revisão da esperança não vai funcionar aqui. Uma outra forma que eu acho que é legal de dividir com vocês, e essa eu não sei exatamente se vocês já tentaram ou não, mas eu já tentei e eu quero mostrar para você não fazer esse mesmo caminho. Então, uma outra forma de você tentar ter esse mesmo resultado é você investir nos cursos padrão de manutenção que tem no mercado. E por que eu te falo isso? Nos cursos você tem uma bike boa, peças boas, muitas vezes elas são novinhas e elas não apresentam defeitos. Fala para mim, como é que você pretende resolver algum problema se o que você está aprendendo no curso convencional não te ensina a resolver problema? Fala para mim. Você provavelmente procurou aprender a mecânica de bike porque tem um problema na tua bike, não é? E como é que você pretende resolver problemas se o que você está estudando não te ensina a resolver problemas? Essa segunda forma aqui também não faz sentido nenhum. E não importa o quanto você insista, você não vai resolver e isso também não vai te levar a lugar nenhum. E por que eu estou falando isso para você? Eu falo com propriedade, pois foram os dois principais erros que eu cometi. Eu esperava respostas e resultados super incríveis de uma parada que não podia me dar resultados incríveis, tá? Se alguém me mostrasse lá em 2016 que eu estava fazendo errado, remando para o lugar errado esse tempo todo, eu teria parado de insistir e gastar o meu tempo e dinheiro com algo que não me levaria onde eu queria chegar, que não me daria resultado. Eu não queria só aprender a revisar um sistema bacana, eu queria aprender a identificar os problemas, revisar tudo aquilo que eu precisava revisar e mais do que tudo, eu almejava uma parada ousada, que era pedalar uma bicicleta que se comportasse como uma bicicleta 0 km 100% do tempo. E portanto eu te falo, se você quer ter uma bike confiável como uma bike 0 km, você precisa parar agora de fazer essas duas paradas. Esquece manutenção preventiva se você não sabe corrigir. Esquece também essa parada da revisão da esperança. Não vai te levar onde você precisa chegar, beleza? Mas o que você tem que fazer então? Vai ficar só na questão vai ficar só na questão do errado e não vai me falar o certo? Não, eu vou te falar exatamente o que você tem que fazer. Tudo que eu fiz que me trouxe até aqui está anotado e eu gostaria que você anotasse isso também, porque essa é a forma que eu gostaria que você aplicasse na tua vida agora, a partir de agora. Se era diferente antes, não tem problema, tá? Não tem nada de errado em fazer de uma forma diferente. Mas daqui para frente, com todo o conhecimento que você está absorvendo, que a gente está trocando, que você está me ensinando e eu também estou te passando, você precisa tomar uma atitude que seja diferente, tá? O que você tem que fazer? Eu queria muito que você anotasse isso daqui que eu vou falar, porque isso daqui é muito importante e é muito forte, tá? Se você entender esse passo a passo aqui, agora você vai desbloquear toda aquela performance, aquela caixinha da performance escondida na tua bike. E mais que tudo, você vai ter uma bike confiável como uma bike 0 km, que é a nossa meta principal aqui. Ó, eu vou falar para vocês que são só três pilares que sustentam tudo isso que eu tô te falando. Só três pilares que sustentam a bike confiável como uma bike 0 km. Anota, tá? E basicamente, como tudo que eu vou falar aqui, elas são em ordem. Primeira coisa, manutenção corretiva, tá? E a gente vai conversar a respeito disso. Eu vou explicar a respeito disso.
Depois, manutenção preventiva, tá bom? Qual que é a diferença delas? Vou te mostrar também. Terceiro, planejamento de manutenção e controle de custos. Meu, 3 pilares. Sabe, essa bicicleta que você quer, que você almeja ter, ela tá aqui em cima, ó. Se qualquer um desses 3 pilares cair, já era, tá? Então, anota isso, porque nenhuma dessas etapas pode ser deixada de lado. Qualquer um desses 3 pilares que caírem, o trabalho todo vai por água abaixo, beleza? Então, a minha sugestão é que você pare de procurar outros caminhos, tá? Para alcançar essa confiabilidade que você tanto está querendo, essa performance elevada que você tanto quer, e que comece a levantar, a construir essa fundação da tua casa, esses 3 pilares agora mesmo, tá? Pô, João, manutenção corretiva. Por que você está vindo falar de corretiva para mim se a manutenção preventiva vale mais a pena? Se você mesmo fala que manutenção preventiva vale mais a pena. Porque primeiro você precisa resolver os defeitos que tem na tua bike, tá? Tua bike tem defeitos, eu tenho certeza. Não adianta tentar desmontar a bike por inteiro para fazer uma revisão completa, por exemplo, sendo que você tem defeitos para resolver. Desmontar a bicicleta aqui e remontar ela não vai solucionar defeito. Você precisa identificar esses defeitos. Aí você vai entender a razão do problema, por exemplo. Solucionar isso daí e aí remontar a bike. Essa é a primeira etapa do que você precisa fazer. Quando você trabalha em sistemas isolados, por exemplo, estou olhando lá só o meu cubo de roda, né? Estou trabalhando em sistema isolado, não na bike inteira, e eu estou trabalhando em cima dos defeitos, o teu aprendizado vai ser muito mais facilitado. Pois não tem que se preocupar com a caixa de direção que você desmontou lá, se o problema está no cubo de roda, entendeu? Então, é uma parada, é uma parte muito importante para você fazer caçar os defeitos, tá? Vou te dar um exemplo. Se você tem um problema de estalo no movimento central e você está iniciando o teu aprendizado aqui na mecânica, qual vai ser a vantagem de ter tudo desmontado em cima da tua mesa sem que você consiga identificar, solucionar e remontar a tua bicicleta? Não tem vantagem nenhuma. Por isso que você deve se atentar às manutenções corretivas em primeiro lugar. Ó, tudo que eu faço é do fácil para o difícil. Toda vez que você me vê falando sobre manutenção no meu canal, no Instagram ou nessas lives, é sempre do fácil para o difícil, tá? Agora sim, depois que você construiu o seu primeiro pilar aqui, ó, teu primeiro pilarzinho tá aqui, e é o pilar da manutenção corretiva. Agora sim, com as noções claras de todos os sistemas no individual, a gente deve sim partir para a preventiva. E aí, em primeiro lugar, porque é ela que faz com que a bike realmente se comporte como uma bicicleta 0 km. Só ela vai dar conta disso. Uma manutenção corretiva nunca vai fazer com que sua bicicleta se comporte sempre como uma bicicleta 0 km. Concorda comigo? Bom, o que é uma bike 0 km, né? Perfeita, redonda, sem barulhos e confiável, beleza? A manutenção preventiva é a chave de prata desse processo todo. E em segundo lugar, porque a manutenção preventiva é muito mais barata que a corretiva. E isso eu vivo falando nos vídeos por aqui, né? E colocando ela aqui, depois da primeira etapa, que é a manutenção corretiva, você já vai estar mais familiarizado com os processos individuais que você aprendeu na parte da corretiva, já que você estava olhando coisas individualizadas lá. E agora você pode de fato partir para soluções mais completas ou complexas, para etapas mais complexas, como a revisão completa, por exemplo, tá? Que aí envolve a desmontagem completa da bicicleta, separa parafuso por parafuso, esfera por esfera, rolamento por rolamento. Cara, se você não tiver uma visão global disso, estiver familiarizado com isso, você vai se assustar e vai se atrapalhar, beleza? E por último, mas com certeza não menos importante, já que a gente tem o primeiro e o segundo pilar aqui em pé já, o terceiro, você precisa aprender a se planejar. Precisa aprender a colocar em prática o que eu chamo de PPA, e não tem nada a ver com a banda não, hein? Prevenir, prever e antecipar. Anota. Prevenir, prever e antecipar. Prevenir o quê? Prevenir quebras para não aumentar custo. Prever as trocas de consumíveis e antecipar as compras para você não comprar com pressa e pagar qualquer valor. Com tudo isso colocado no papel, colocado na prática, você não precisa adivinhar ou supor as trocas de corrente, por exemplo, as trocas de pneu, ou sapata, ou pastilha de freio. Você sabe exatamente quando vai precisar fazer essas substituições. E dessa forma você pode se antecipar na hora da compra, pagando muitas vezes mais barato do que na hora de uma compra em emergência. Além de tudo, com o intervalo correto entre as manutenções aqui, ó, planejados, bonitinhos,
fica simples de entender também quando e quantas vezes num ano, por exemplo, você vai precisar encostar as suas bicicletas para você fazer uma manutenção preventiva, tá? Com esse terceiro pilar, você ganha a chave de ouro. Se a chave de prata é a manutenção preventiva, o PPA, a parte de planejamento, é a chave de ouro desse processo como um todo. E com esses três pilares na mão, a corretiva, a preventiva e o planejamento, você assume o controle e garante facilmente a excelência da tua bike para rodar com uma bike 0 km o tempo todo. E também garante a performance elevada na bike, tá? Por que eu estou te falando tudo isso? Porque eu quero que você pare de praticar qualquer caminho. Qualquer caminho serve se você não tem um caminho, tá? E eu quero te mostrar que esse aqui é o caminho que você precisa seguir. Independente de como você vai fazer para seguir isso, você precisa garantir esses três pilares em pé, senão o teu resultado não vai acontecer. Ah, João, eu só quero reduzir custo. Beleza, você precisa de três pilares em pé. Ah, João, eu estou querendo aprender um método para eu poder, de fato, abrir minha oficina. Você precisa desses três pilares de pé para você trabalhar com um sistema diferenciado que trabalhe com qualidade e não com quantidade, como qualquer pessoa aí. Quando você trabalha com qualidade, as pessoas vão falar do seu serviço para outras pessoas e isso gera aquela rede grandona de pessoas para você atender e conseguir o teu salário, tá bom? Então minha dica para você agora é: começa hoje a botar isso em prática. Agora, se for possível. Aprende a fazer as manutenções corretivas dos sistemas de separado da tua bike, dos grupos de transmissão, sistema de freio, roda, caixa de direção. Cria esse primeiro laço com ela e garante a solução de todos os defeitos que ela apresenta. Essa é a primeira fase, né? Você não pode tentar resolver o fim pelo começo. Então, esse é o começo. Minha dica é exatamente essa. Depois, parte para as preventivas. Aprende a fazer as revisões preventivas, como a revisão básica, a completa, a revisão de suspensão, por exemplo, revisão em sistema de freio hidráulico e pedal clip, tá? E por fim, faz também um planejamento com todos os consumíveis que você vai precisar trocar ao longo do ano. Eu gosto de fazer a previsão do ano inteiro porque você tem uma noção global, em 365 dias, do quanto você vai gastar. Planeja, você recebe todo dia 30, tá? Quanto desse dinheiro você vai precisar demandar ali na tua bicicleta, tá bom? Olha, eu quero muito que você tenha isso tudo anotado aí, tá? Justamente para não ficar insistindo em chegar no resultado da maneira errada. E a maneira errada, as duas principais formas são aquelas formas que eu apresentei para você, tá? Eu quero que você acerte. Então, não deixa a revisão de esperança falar mais alto. E também não deixa os cursos que falam só sobre manutenções preventivas falarem mais alto, tá bom? Você precisa entender a resolver os seus problemas e precisa assumir a responsabilidade a respeito disso, caso você realmente queira ter um resultado diferenciado lá na frente. O olho precisa estar no futuro, beleza? Anotou, né? Eu espero que sim, porque isso, de fato, virou meu jogo. Bota os três pilares de pé, que a bike confiável com uma bike 0 km chega. É simples e são só três pilares, beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui, se alguém mandou alguma coisa. Isaac, a aula de sexta eu perdi, tava trabalhando. Cara, faz parte, ainda tá gravada, tá? A partir de amanhã é terça? Amanhã é terça eu tiro essas aulas do ar, fechou? Como é o seu Instagram para eu te seguir lá? É @connect com 2 N's, como aqui no canal, .bike, beleza? Silvana, boa noite, mais uma live top. Obrigado, Silvana, valeu, cara. Obrigadão mesmo. Legal ter o público feminino aqui. Ô Carlos, é o processo que divide os bons profissionais do resto, não só na mecânica de bike, como em qualquer outra profissão. É isso, cara. Se você simplesmente começa alguma coisa sem saber qual que é o final, é muito complicado de você conseguir algum tipo de resultado. Niterói RJ, já fui para Luz. Silvana, tá perfeito. Obrigado. Isaac, hoje eu sou bicicleteiro, ajudo os vizinhos e amigos. Cara, tem que ajudar mesmo. Paulo Souza, boa noite, João. Boa noite, Paulo. Bem-vindo aí, cara. Não sei se você conseguiu pegar a live por completo, tá? Mas se não, ela vai ficar salva aí. Até o final da semana ela tá aí para você assistir, beleza? Seja bem-vindo aí. O pessoal do Insta também tá todo mundo bem ali. Eu vou dar sequência aqui, tá? Para mim é muito importante que você entenda essa questão, porque eu gastei muito tempo
muito dinheiro, muita paciência e a gente vai perdendo um pouco do pique conforme as bicicletas não ficam exatamente como a gente gostaria que elas ficassem, né? E eu sei que tem gente que pedala a bicicleta e por elas tudo bem se ela fizer um barulho ou outro, né? Mas eu gosto de arredondar para cima, tá? E é uma forma de viver só, não tem problema nenhum se você ainda não tá nessa vibe, nessa pegada e tudo mais, tá? Então, eu simplesmente espero que vocês tenham esses três pilares em pé aqui, para que aquela questão, aquele desejo de ter uma bicicleta que seja confiável como uma bike 0 km, não caia por água abaixo aqui, não caia por terra, beleza? Três pilares: manutenção corretiva, manutenção preventiva e o planejamento aqui, que é o nosso PPA, beleza? Deixa o PPA funcionar aí direitinho que vai dar tudo certo, tá? Ó, para mim, essa foi uma das coisas que eu descobri que mais me trouxeram resultado. Não é na prática, dá para ver, mas é uma mudança de pensamento, tá? E para mim isso é uma aula e tanto, tá bom? Se alguém me mostrasse isso daqui lá atrás, mais uma vez eu vou falar isso, em 2016, que eu estava simplesmente insistindo na forma errada ou fazendo do jeito errado esse tempo todo, eu pelo menos teria parado de insistir em algo que não ia trazer resultado nenhum para mim, tá? Eu vou falar que eu gosto demais de despertar isso na pessoa, né? Mas a real é que eu não consigo empacotar tudo o que você precisa aprender a fazer, né? Como todos os como fazer em uma live de 1 hora, tá? Não tem como ensinar tudo o que você precisa saber a respeito de manutenção corretiva, tudo que você precisa saber a respeito de manutenção preventiva, como botar tudo isso em prática e, do terceiro pilar aqui, como fazer para se planejar direitinho numa única live, tá? É impossível eu garantir algum resultado satisfatório numa única live como essa daqui. Então, eu vou te mostrar a minha solução para esse problema e te mostrar a melhor possibilidade que você tem hoje para garantir esse resultado com o menor custo e o menor tempo possível, tá? Eu vou te pedir licença e falar com quem de fato está interessado em dar um passo adiante, beleza? Bom, eu quero te apresentar a jornada Game Changer, a jornada que ensina o meu método para você sair do zero até a bike confiável como uma bike 0 km. Não importa onde você está hoje, tá? Não importa onde você esteja hoje, beleza? A jornada serve para você, para te levar para o resultado, tá? Não importa onde você está hoje, eu não sei nada. Tá bom, não tem problema. O curso é preparado para que você entenda esses três pilares, do fácil para o difícil, e você chegue no resultado, que é de fato ter uma bike confiável como uma bike zero 100% do tempo, tá? A jornada Game Changer é um curso 100% online. Ele tem 67 aulas e mais 6 encontros ao vivo, tá? Mais especificamente, são 4 mentorias de 1 hora e meia, mais ou menos, e mais 2 mão na massa de dia inteiro comigo, beleza? É 100% ao vivo e online, tá bom? Não tem essa questão do, eu não sei onde você tá, eu não vou conseguir assistir. Não, a gente faz isso 100% online e fica disponibilizado depois na plataforma para você, beleza? A jornada ela serve para qualquer tipo de bicicleta. Ela serve para mountain bike, para road bike, para gravel ou para bicicleta de passeio. Inclusive eu uso 3 modelos de bicicleta dentro do curso, tá? Então assim, sobre as aulas gravadas. No módulo 1, eu te ensino a criar um ambiente de trabalho, tá? Mesmo que você more num apartamentinho pequeno, tá? Eu já morei num apartamento e eu fazia manutenção também. E eu pego firme nesse ponto aqui, porque uma das coisas que mais fazem as pessoas desistirem de fazer a manutenção em casa é ter um ambiente profissional. Elas acham que elas precisam ter um ambiente profissional. E não precisa ter um ambiente profissional. Eu te mostro como montar e desmontar o teu cantinho da manutenção numa sacada, na copa da tua casa ou até na sala do teu apartamento, beleza? Eu te mostro também e eu te ensino quais são as ferramentas que você realmente tem que comprar. Eu não quero que você faça compras erradas, visto que existe uma variedade aí enorme no mercado, tá? E se você quer ter ferramentas profissionais, seja para trabalhar com elas, para prestar serviço, ou por pura vontade, né? Eu comprei ferramentas profissionais antes de começar a trabalhar com isso. Eu te mostro também quais são os melhores custo-benefícios que você tem para comprar hoje no mercado, beleza? Além das ferramentas, eu também te oriento a escolher os melhores lubrificantes, as melhores graxas, os melhores lubrificantes de corrente, quais são os desengraxantes que você tem que usar. Tem um papelzinho diferente, vale a pena, não vale a pena, é assim, é assado, tá bom? Então eu te mostro tudo isso. E antes de meter a mão na bike de maneira mais pesada, né, mais ativa, eu quero que você crie proximidade com ela.
para você perder esse medo de mexer que talvez você tenha. E esse medo é uma coisa colocada assim pela nossa cultura, né? Ai, não põe a mão na bike, você vai fazer bobagem. Talvez você não faça, se você tiver um bom senso bacana, você não vai fazer nenhuma bobagem, tá bom? Então, eu tenho um módulo específico para isso, para você perder esse medo. Ao mesmo passo que você vai desmontando esse medo de mexer na bike, eu vou te ensinar a verificar o estado da bike, usando uma checagem simples, que traz uma porção de avaliações que você pode fazer sobre o estado geral da tua bike. E assim, o mais legal é que você não precisa desmontar absolutamente nada. E aí, então a gente entra nas manutenções que são corretivas, beleza? Lembra que falei que a ordem importa? Pois bem, primeiro as corretivas, igual a gente já conversou. Eu tenho quase 30 aulas dentro do módulo que eu batizei de do problema à solução. Você tem um problema, eu vou te ensinar a solucionar. E nesse módulo você vai aprender a desmontar, a inspecionar, a diagnosticar defeitos, entender como funciona e principalmente remontar de maneira correta e ajustada com os padrões de fábrica todos os sistemas da bike. De freios mecânicos ou hidráulicos, cubo de roda com esfera ou rolamento, movimento central de rosca, os prensados e até os sistemas mais antigões de rosca, né, os maiores. As caixas de direção com rosca no garfo ou na suspensão, os modelos a headset modernos, sejam integrados ou semi-integrados, tá? Você vai aprender também a diagnosticar a origem dos defeitos da transmissão que tem na tua bicicleta. Lembra daquela aula na terça-feira da semana passada? Eu vou te mostrar exatamente como se comporta qualquer tipo de problema que tem e como é que você faz para corrigir esses caras, tá bom? E também eu vou te ensinar a identificar e remover de maneira definitiva os barulhos e os estalos que vem no cockpit da tua bike e do quadro, tá? Como é que a gente faz para entender se eles estão vindo de um lugar ou do outro, beleza? Eu te ensino tudo isso nesse módulo. Esse módulo tem quase 30 aulas para te deixar cada vez mais ambientado com a bike, tá? Devagarinho, do fácil para o difícil, né? Do pouco contato com muito contato, do estou pouco à vontade para o estou muito à vontade, tá bom? Isso daqui é para te deixar mais seguro para o próximo módulo, que é de fato um módulo preventivo, beleza? Nas manutenções preventivas você vai aprender todo o passo a passo, direitinho, sobre como fazer as revisões básicas, completas, revisões de pedal clip, tá? Em sistemas de câmbio Shadow Plus ou outros sistemas que tenham também embreagens, beleza? Além das revisões parciais e completas das suspensões hidráulicas e também dos freios hidráulicos. Então tudo a respeito de revisão básica, completa, pedal clip, revisão específica em sistemas de câmbio Shadow Plus ou os SRAM, né, da linha Eagle e tudo mais, além das revisões completas ou parciais que você tem que fazer nas suas suspensões hidráulicas. E também as revisões dos sistemas de freio se encontra no módulo de manutenções preventivas, beleza? Nesse módulo eu vou compartilhar com você, e isso é muito legal, todas as notas de rodapé que eu aprendi, sabe? E todas as artimanhas que eu acabo usando no meu dia a dia, que eu aprendi com o cotidiano, e eu uso isso no meu dia a dia para facilitar a minha vida e diminuir o meu tempo de serviço, tá? Aqui no módulo de manutenção preventiva, você recebe a chave de prata, como a gente já falou, e aprende as manutenções que de fato fazem a sua bike se comportar de uma maneira perfeita e estável. Na prática, é aqui que você consegue botar a tua bicicleta num patamar diferente de performance e fazer ela se comportar como uma bicicleta que de fato pareça uma bicicleta 0 km 100% do tempo, tá? E uma vez que você está aqui, ó, no preventivo, você precisa se manter nesse tipo de manutenção e evitar voltar para a corretiva, tá? Se quiser gastar cada vez menos, né? A ideia é sempre essa. E para se manter na preventiva, eu criei também um módulo de planejamento, onde eu te ensino como controlar absolutamente todas as variáveis que tem na tua bicicleta, para não cometer nenhum deslize e voltar sem querer ali, ou às vezes por um vacilo ou por algum tipo de problema, para manutenção corretiva. Os desgastes dos consumíveis. Qual o desgaste máximo da corrente, de pastilhas e de sapatos da sua bicicleta? Eu te ensino lá como medir, como prever esses desgastes e antecipar também as compras, beleza? Que isso faz muita diferença no final, na hora do custo. Além dos consumíveis, eu te ensino também a como planejar os intervalos entre essas manutenções, para garantir, né, e aquilo que eu acabei de falar, que a bicicleta entre uma e outra ela se mantenha no regime preventivo e não pule de fora aqui, tá bom? Todo esse conteúdo está distribuído em 9 módulos e 67 aulas específicas e detalhadas que você pode assistir na velocidade que você quiser
e voltar quantas vezes for necessário para que o conhecimento seja fixado para você, tá? E aí, e a parte da jornada e a parte dos online, né? Além disso, tem mais 6 dias de aula direto comigo, 100% online e 100% ao vivo, tá? São 4 mentorias e 2 mão na massa, tá? As mentorias vão acontecer sempre às quartas-feiras, às 20h30, tá bom? E tem 1 hora ou 1 hora e meia de duração, normalmente 1 hora e meia, tá? Eu faço a mentoria para você tirar as dúvidas online comigo, depois de colocar o aprendizado que você assistiu lá nas aulas gravadas, tá? Você sabe que ao aprender algo, quando você soluciona uma dúvida, você gera uma dúvida nova, né? E é por isso que eu criei as mentorias, para você ter uma resposta personalizada para a tua dúvida diretamente comigo. Além de tirar essas dúvidas, eu passo conteúdos que são de fato complementares para você se balizar ali naquele assunto. Para tudo aquilo que está nas aulas gravadas, né? Eu faço esses complementos. Sejam bases importantes para você ter uma experiência melhor, seja algum novo lançamento de ferramenta, uma configuração de componente, alguma coisa de alguma marca em específico e tudo mais. Então, nas aulas ao vivo, são 4 mentorias online de 1 hora e meia, beleza? E mais 2 sábados, e aí de dia inteiro, normalmente a gente começa às 9 e vai até às 18 ali, para 2 mão na massa. A gente passa simplesmente, a gente para simplesmente para o horário do almoço, tá? E como é que isso aí funciona, né? Como que esse processo de mão na massa funciona? Eu tenho a programação já, e aí eu te aviso, e inclusive eu já tenho as datas todas bonitinhas e tudo mais, tá? Eu mando o convite para os alunos com antecedência e durante o sábado eu vou fazer junto com você a manutenção na minha bicicleta. Por exemplo, no primeiro sábado eu vou pegar os primeiros módulos das manutenções corretivas e eu vou fazer ali junto com você. Enquanto eu faço, você faz, suas dúvidas vão aparecendo e eu vou resolvendo elas para vocês. Beleza? E no último sábado, por exemplo, também a gente vai fazer uma revisão completa em detalhes, passo a passo, juntos. Apertado de tempo, mas eu tenho certeza que no final dos 90 dias dá, tá? Então são 6 dias de trabalho online, né? Como a parte da jornada, e essa jornada tem 90 dias no total. E ela inicia agora dia 16 de julho, tá? A jornada, beleza? O curso a gente vai abrir as vagas a partir de agora a pouco, já já, beleza? Mas são 6 dias online, numa jornada de 90 dias total, iniciando agora 16 de julho e finalizando lá em 10 de setembro, tá? Aqui vão acontecer os nossos 6 encontros, divididos nesses 90 dias, para vocês estudarem as aulas gravadas e terem as mentorias e as mãos na massa junto comigo de maneira online, beleza? Mas ó, fica tranquilo que não são só 90 dias de validade para o curso não, tá? Você tem 365 dias, um ano aí, né, para ser mais preciso, para acessar a plataforma e consumir o conteúdo em qualquer lugar do mundo, tá bom? No futuro, é possível você renovar por mais um ano com valor diferenciado também, não tem problema nenhum, beleza? Então, o curso é feito por 67 aulas gravadas online, já estão lá disponíveis, tá? A partir do momento que você se matricular, você já pode consumir esse conteúdo, beleza? E também por mais 6 aulas que a gente vai fazer de maneira online, do dia 16 de julho até o dia 10 de setembro, totalizando os nossos 90 dias de jornada, fechou? O investimento para fazer parte dessa jornada comigo, tá? Para fazer parte de tudo isso daí, da parte gravada do curso, mais a comunidade que a gente vai falar daqui a pouco, mais todas essas 6 aulas aí, é de 12 vezes de 119,75, tá? Um curso completo que ensina todo o passo a passo, já em detalhes, com todas as notas de rodapé que eu aprendi, para você nunca mais ter que passar pelo inconveniente de não pedalar uma bike perfeita. É usado demais, né? Aprender tudo o que é necessário para ter uma bike confiável como uma bike 0 km pelo preço de muitas vezes um simples módulo que você encontra por aí de algum curso, tá? Normalmente, quem tem a possibilidade de pagar à vista quer um desconto, né? E nada mais do que justo. Então eu ofereço também o desconto, porque quem paga à vista normalmente tem mais urgência para consumir o conteúdo. E para mim, quanto mais rápido você consome o conteúdo, mais dúvida você leva para as mentorias e mais rápido você alcança a bike confiável com uma bike 0 km. E cara, o meu objetivo principal é justamente esse, que você alcance isso quanto antes. E dessa forma, para quem desejar fazer o pagamento à vista, eu ofereço um desconto de R$ 240, tá? E assim, o investimento à vista
ou no boleto ou em uma vez no cartão é de R$ 1.197, beleza? Tudo que é bom tem bônus, não tem? Então eu preparei também 3 bônus para você, beleza? Mas não são bônus aleatórios, não. Eu não quero fazer bônus simplesmente por fazer. Eu quero fazer bônus para que você consiga ter algum tipo de resultado, tá? Então eu preparei 3 bônus para você. São bônus que vão te ajudar a performar melhor no curso e ter resultado de uma maneira mais rápida, tá? O primeiro é que, diferente das últimas turmas, a comunidade eu vou formar dessa vez no WhatsApp, tá? Com um grupo rico em troca de informação e insight. Não é nada de bom dia, boa tarde, boa noite, tá? A gente vai trocar insight por lá, você vai fazer seus updates por lá, eu vou te passar os meus insights por lá e tudo mais, e vou cobrar também o teu posicionamento dentro do curso lá, beleza? Pra gente fazer isso de uma maneira junta, tá bom? O segundo bônus é que eu vou te ensinar como converter as suas rodas para o sistema tubeless, para você rodar sem câmara de ar, beleza? Isso tem tudo a ver com mais performance na bike e menos dor de cabeça durante o pedal. Vou te aproximar cada vez mais da bicicleta como se ela fosse zero o tempo todo. Show? E eu também vou te dar de presente uma planilha automática de controle de gastos que eu programei, tá? Você entra nela lá, coloca as configurações da tua bike e ela te avisa os prazos e o limite de desgaste do consumível. Isso é bem legal e facilita muito a vida de quem costuma anotar tudo no caderninho, né? Aquela coisa chata. E cara, quais são as garantias que esse produto vai funcionar para você? Eu ofereço sempre 2 garantias, tá? Uma incondicional e uma condicional. Eu vou te explicar exatamente como que é. Eu ofereço aqui, ó, 7 dias para você usar e testar o Game Changer gravado e participar da minha primeira aula ao vivo, beleza? Se nesses 7 dias você não gostar de qualquer coisa, eu abri lá e não gostei da cara do João, tá bom. Se você achar que o investimento que você fez foi errado, ou então que o método em si não serve para você, você pode simplesmente me mandar um e-mail, você me manda um e-mail lá, que eu devolvo o seu dinheiro 100%, tá? Totalmente seu dinheiro. Devolvo para você, sem você me apresentar justificativa nenhuma, beleza? Isso aí é uma garantia que eu tenho que dar por lei e ela é incondicional, não tem condição nenhuma. E eu vou te propor também que se em 90 dias você consumir o curso gravado, você participar comigo de todas as aulas ao vivo, as 6, que são as mentorias e os mão na massa, e você não conseguir alcançar os resultados que eu estou te propondo aqui, eu vou sentar com você, marcar 1 hora de consultoria para a gente montar um plano de ação exclusivo para você e para os seus problemas. E aí eu te dou mais um prazo de 30 dias para colocar em prática. Se mesmo assim você quiser seu dinheiro de volta, eu devolvo integralmente para você, tá bom? E eu faço isso porque eu já vi o método funcionando comigo, com outras pessoas. E eu confio nele, né? E eu já vejo também os seus resultados lá. Olha, tem uma coisa que eu garanto para você. Se você estiver disposto a dar um passo adiante na manutenção das suas bicicletas, num caminho que vai te levar até a bike confiável como 0 km, eu e a jornada Game Changer, a gente está disposto a trilhar esse caminho com você, resolvendo as suas dificuldades e te guiando nessa trajetória. Se você está preparado para dar um passo adiante nessa jornada que vai te ensinar a sair daqui até a bike confiável como uma bike 0 km, eu te desafio aqui agora a fazer parte da jornada Game Changer comigo, clicando no link que eu vou deixar fixado aqui nos comentários, beleza? Eu vou fazer esse post agora aqui. Tá fixado lá, pessoal. E vai chegando aqui no fim, eu costumo entender que existem 3 caminhos que você pode tomar. E eu só enxergo esses 3 mesmo, tá? Você pode simplesmente ignorar o que você aprendeu hoje, tá? Aperta um botão delete aí na tua cabeça, apaga tudo que você viu aí. Abandona esse novo patamar de confiabilidade e performance que eu te mostrei hoje e segue sua vida como ela já era, né? Como ela já tá até agora. E eu não sei o quanto de dinheiro e prazer de pedalar você está disposto a rasgar fazendo isso, tá? Mas essa é uma possibilidade, eu não posso negar isso para você. Você pode também tentar alcançar o que eu te propus, mas sem a jornada, sozinho. E aí, nesse caso, eu não sei quanto tempo isso pode te custar. Se é que você vai conseguir mapear cada detalhe que eu venho estudando e aperfeiçoando nesses quase 6 anos aí que eu trabalho com isso. Essa também é uma possibilidade, mas para mim também não é uma parada atrativa. Se eu tivesse aí hoje, eu não ia enxergar ela como uma parada atrativa, tá? Ou então,
que eu acho que é a parada mais legal, você pode fazer sua matrícula agora, hoje. Pega esses 3 bônus que eu estou te oferecendo, aprende a colocar em prática o método e deixa o resultado por minha conta. Por isso que eu te ofereço as garantias para você, tá? Por isso que eu ofereço essas garantias. Para que a responsabilidade da decisão da compra da matrícula venha para as minhas costas e não para a sua, para que o resultado seja uma responsabilidade minha e não sua, tá bom? Deixa o resultado da bike confiável com uma bike zero comigo e vem fazer parte da jornada Game Changer, tá? Você pode se matricular agora com o link que eu estou deixando aqui fixado nos comentários, que você já acabou de ver aí. E também tem esse mesmo link na descrição do vídeo. Na hora que a gente fecha essa live, depois dá um tempinho de processamento, o vídeo sobe lá de volta, tá bom? Eu não sei se você está assistindo agora ou se você está assistindo depois que eu transmiti essa live, mas o link está aí na descrição, beleza? As vagas para a jornada Game Changer desse mês 7 que a gente está começando, dia 4 aqui, ó, tá? Estão abertas a partir de agora. E elas ficam abertas até sexta-feira, dia 8, ao meio-dia. Show? Qualquer dúvida que você tiver sobre a jornada, eu fico à disposição. E se eu tivesse um último recado para te dar, depois de uma semana de masterclass, e mais hoje, com essa parada do não faça da forma errada, mas faça da forma certa, seria o seguinte: faça sua matrícula o quanto antes, velho. Pra virar esse jogo de uma vez por todas com a jornada Game Changer. Se você, nesse meio do caminho, achar que nada do que eu te propus aqui faz sentido ou que isso não vai te levar para o lugar onde você está querendo chegar, você tem as garantias. Uma incondicional e uma condicional para você ficar protegido aí, tá bom? Então, minha última mensagem aqui seria: faz sua matrícula o quanto antes, para a gente poder virar esse negócio o quanto antes, para você vir para o lado de cá o quanto antes e para a gente começar essa jornada muito louca o quanto antes, para você ter seus resultados o mais rápido possível, beleza? Eu fico aqui caso alguém tenha alguma dúvida, tá? Eu acredito que não, mas eu fico aqui caso alguém tenha alguma dúvida. Mas se não, um abraço para você e eu espero que você tenha curtido e que o conteúdo disso daqui tenha despertado você para um novo patamar de performance, beleza? Dá um toque para mim aí se você quiser conversar comigo. Se não, até mais e eu te espero do lado de cá. Tchau!